Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o Renan. Vocês estão no canal Burkina Games e aqui trazendo uma matéria que eu achei interessante porque mostra bastante da contradição em questão ao aspecto criativo e como as coisas acabam se moldando. Isso porque vamos falar aqui um pouco sobre Hideo Kojima e Death Stranding 2. E o título da matéria é Hideo Kojima diz que a maioria dos testadores de Death Stranding lhe disseram que era um jogo terrível. E ele está um pouco chateado porque Death Stranding 2 está sendo testado muito melhor ou está sendo mais bem recebido. A matéria foi publicada no site PC Gamer e eu traduzi ela direto no navegador para ficar mais rápido para fazer o vídeo mesmo, tá? Mas enfim, vamos aqui direto para falar dele. Já colocaram aqui no subtítulo da matéria: não estou interessado em atrair um mercado de massa ou vender milhões de cópias. E isso combina com uma outra fala dele em relação aos testes do primeiro Death Stranding, que fiz muitos testes de monitoramento para o primeiro Death Stranding. Descobri que 4 em cada 10 pessoas adorariam o jogo e 6 diriam que era um jogo terrível. E segundo a matéria continua aqui, ela fala basicamente que o Hideo Kojima está incomodado com o fato do Death Stranding 2 estar sendo muito mais bem aceito. E eu acho isso, assim, surpreendente, né? Justamente porque o primeiro Death Stranding, ele foi realmente controverso. Eu, quando vi ele a primeira vez, não despertou meu interesse. E seja pelas mecânicas, talvez a história parecesse interessante, os atores envolvidos, mas o core do jogo ali, a mecânica básica de você fazer entrega, realmente não me chamou a atenção. Eu falei, cara, que bosta de jogo, eu nunca vou chegar perto disso. E alguns anos depois ele foi lançado pro Xbox e eu cheguei perto do jogo. Aí eu falei, cara, tá num preço legal aqui, vamos ver qual é dele. E assim, é divertido, você entende o propósito da história, você entende como as mecânicas funcionam e aquilo se torna uma parte bastante integrada com toda a narrativa. Claro, a gente tem muitas missões que vai ser só aquele leva e traz, tem muita missão que vai ser, digamos que chata para quem não tá jogando. Só que quando você tá naquele universo, você fazendo o papel ali que o Norman Reedus faz do protagonista, você enfrentando as adversidades, tudo parece muito mais interessante. E quando Death Stranding 2 foi anunciado, já tinha-se essa expectativa da continuação. E outra coisa que eu acho que acaba pesando demais é o nome Hideo Kojima, porque hoje eu acho que o nome Hideo Kojima, ele se sobrepõe aos seus trabalhos. Então, por exemplo, ele fala que eu queria fazer algo mais controverso, que menos pessoas gostassem, que chamasse atenção. Só que o nome dele estar envolvido em um projeto já é suficiente. Ele tem em seu histórico grandes jogos, como a da saga Metal Gear Solid, com a Konami, né, e tal. E aí, quando ele fundou o Kojima Productions e lançou o Death Stranding, eu acho que foi um momento disruptivo. Eu digo até talvez da carreira dele, porque ele trouxe mecânicas muito mais exclusivas e sem as amarras de ter um estúdio ou uma publicadora por trás dele. Então ele tinha carta branca para desenvolver as mecânicas que ele queria apresentar para os jogadores. E foi isso que ele fez. E essas mecânicas pegaram. Só que hoje, quando a gente está falando isso, estou gravando no dia 18 de maio, 3 dias aí depois que a matéria foi publicada, a gente tem um cenário em que o nome Hideo Kojima, que nem eu falei, é grande demais. É grande demais a ponto de que, por exemplo, quando o Death Stranding foi anunciado como um exclusivo para PlayStation, isso teve um peso, acredito, na decisão de muitos jogadores que pensaram em adquirir o console, justamente porque, tem o jogo do Death Stranding 2, que é do Hideo Kojima, além dos exclusivos que marcam bastante o console da PlayStation, e que agora tá em falta, né, que nem eu falei em outros vídeos. Só que assim, eu acho que ele caiu meio que naquela síndrome do fã de banda indie, sabe? Quando você conhece aquela banda de garagem, e aí essa banda estoura, e mais gente que às vezes nem curtia começa a gostar, e aí você que gostava antes fala assim, eu gostava antes dele ser famoso, sou mais fã, sabe? Parece que ele tá assim com o próprio jogo. E eu acho isso muito engraçado, porque é um ponto que qualquer desenvolvedor queria estar. Eu acho que qual estúdio não queria anunciar um projeto, por mais estranho e esquisito que fosse, e existir uma expectativa em cima dele, sabe? Qual estúdio não gostaria de acordar um belo dia e falar, putz, eu tenho uma mecânica aqui que vai misturar XPTO
vai fazer isso, aquilo, aí você consegue colocar aquilo em prática, você tem fundos para colocar isso em prática e você consegue manobrar o desenvolvimento daquele projeto, publicadora e engajar o público ao mesmo tempo que nem o Death Stranding está sendo. Nem a cagada que a Sony fez em relação ao preço do Death Stranding, né, que aumentou, voltou e fez todo esse rolo, tem um vídeo no canal falando sobre isso, conseguiu, digamos que, manchar a imagem do jogo. Claro que pode ter manchado a imagem da própria PlayStation, mas do jogo em si não foi manchada. Então o jogo ele é muito blindado dessa forma. E eu não duvido que o jogo seja bom. Realmente, assim, eu tenho o Death Stranding 1 no meu backlog até hoje para terminar. Ainda não terminei, eu jogo outras coisas. Ele vira e mexe, tá subindo na minha prioridade de jogo. Mas eu falo, agora não. Tem outra coisa mais interessante para mim. Porque não faz muito meu estilo. O pouco que eu joguei me interessei, mas não foi suficiente para me prender demais. Só que o Kojima ele tá num patamar realmente confortável como desenvolvedor de querer poder desagradar as pessoas, sabe? Mas, cara, você quer desagradar as pessoas, vai fazer multiplayer online tipo Marathon, sabe? Não é difícil. Você pode pegar o que a galera não gosta, faz um extraction shooter com FIFA, com futebol, e ainda assim, por ter o nome dele, capaz dos entusiastas do Kojima falarem, nossa, tem o nome do Kojima, vou jogar. Então, assim, é o peso que o nome dele carrega para a própria produção, assim como outras produções também carregam isso, como a gente vê no cinema, na música, que muitas vezes você ter o nome de alguém extremamente importante envolvido vai acarretar, não vou falar um sucesso automático, mas uma empolgação automática que vai trazer um retorno quase que garantido para aquilo. Então, assim, eu acho que o Death Stranding 2 é um bom jogo, ele vai ampliar muita coisa, vai trazer mecânicas novas, só que eu acho engraçado essa parte criativa do Kojima de querer desagradar as pessoas, de trazer controvérsia, sendo que a marca registrada dele é trazer controvérsia. E ele conseguiu cravar essa marca. Então, eu acho que independente do que ele faça agora, ele tem um projeto com o Xbox Studios também, que parece no mínimo exótico. Vamos parar por aí, porque não tem tantos detalhes, né? Parece no mínimo exótico. E que é isso, ele navega nesse mar de estranheza já. Então, é o que se espera dele. Eu falei o exemplo do multiplayer e tal, mas assim, só se fazer um jogo genérico, sem muita coisa, um single player linear com 10 horas de duração, assim, vai ter uma galera torcendo o nariz, mas por ter o nome Hideo Kojima, outros vão achar uma genialidade onde talvez não possa ter. E o que ele quer fazer, aparentemente, é imbuir uma genialidade em qualquer coisa que ele faça, extrapolar o seu estilo artístico. Só que a galera já curte o estilo artístico dele. Então, eu acho melhor ele se conformar com essa situação e buscar usar esse espaço que ele tem para tentar extrapolar essa estranheza dele, trazer mecânicas novas e que essa questão de extrapolar a estranheza vaze para outros jogos também, para a gente sair de uma mesmice que às vezes existe em diversos gêneros de jogos, tá? Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Nos comentários, fala aí se você jogou Death Stranding, qual a sua expectativa para Death Stranding 2, se você já fez a pré-compra, o que você acha do Hideo Kojima, se ele tá realmente com essa síndrome do fã de banda independente de garagem que ficou famosa. É sempre interessante a gente trocar ideias aí nos comentários, e sugestões para futuras temáticas aqui no canal são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.